Voltando para gravar já, tá, gente? Ela fala, né, para me avisar. Então, vamos começar com a primeira, que é sistema nervoso autonômico, tá? Que ficou pequenininho, então achei ótimo. Mas não está nada simplificado, tá, gente? Vocês estão vendo as imagens, né? Vou usar, como eu gosto normalmente, aqui o laser. Às vezes ele acaba atrapalhando um pouquinho a passagem do slide. Se acontecer, não se impressiona, não. Qualquer instabilidade na rede, que às vezes acontece, eu dou uma parada e, quando ela voltar ao normal, eu volto a aula para vocês não perderem nada, tá? Deixa eu admitir aqui. Então, eu vou admitindo quem for aparecendo. Muito bem, queridos. Então, a gente tem uma divisão, né, quando fala de sistema nervoso. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, vocês já sabem, mas para ficar muito claro, né, que a complexidade do nosso organismo exigiu que nós desenvolvêssemos alguns sistemas com a finalidade de reagir bem a estímulos do meio externo e uma nova necessidade, consequência da evolução do nosso organismo, do aumento de complexidade dele, que é o controle do próprio meio interno, para que ele se mantenha funcionando dentro dos níveis adequados. Aquilo que nós chamamos, eu sei que vocês conhecem a palavra, de homeostasia. E aí, então, nosso organismo, ao se desenvolver, acabou dando origem a dois sistemas que têm essa função. Um, que é o sistema nervoso, que faz esse tipo de controle ou reage a estímulos do meio externo a partir de um circuito elétrico, em que células que são perfeitamente comparáveis a fios conduzem um impulso elétrico que, quando atinge o órgão-alvo, vão produzir o efeito farmacofisiológico que se pretende. Tá? É disso que eu vou falar hoje. Mas vamos lembrar que há um outro sistema que se vale de glândulas distribuídas pelo organismo e do sistema circulatório para garantir esse funcionamento adequado do nosso organismo, para garantir a homeostasia do nosso organismo, a partir da liberação de substâncias químicas que circulam pelos vasos sanguíneos e que, quando percorrerem tecidos que contenham nas suas células ou na membrana das suas células receptores para essas substâncias químicas, o acoplamento dessa substância no seu receptor vai gerar, por esse mecanismo químico, né, o efeito fisiológico desejado. Então, nós controlamos o nosso próprio organismo, usando para isso o sistema nervoso e o sistema endócrino. Eu sei que são coisas que vocês sabem, mas é bom organizar na cabeça essas informações. Tá? Então, o assunto de hoje é um desses mecanismos. É uma parte do sistema nervoso dedicada ao controle da homeostasia. Nós vamos entender isso direitinho. Tá? Então, quando a gente vai abordar o sistema nervoso, a primeira divisão que a gente pode fazer, muito simples, né? Que é anatômica, mas que é interessante, porque ela, de certa maneira, traduz algumas coisas relevantes, é a seguinte: a parte do sistema nervoso que está situada no interior do crânio e no interior da coluna vertebral, nós vamos chamar de sistema nervoso central. Que elementos são esses? Tudo que está dentro do crânio, esse conjunto inteiro aqui, se chama encéfalo. E o que está dentro do canal vertebral é a medula espinhal, ou espinal, né, que é um nome novo. Então, isso compõe o sistema nervoso central. Aquilo que abandonar esses compartimentos, o crânio ou o canal vertebral dentro da coluna vertebral, por exemplo, esses nervos aqui, ó, paralelos, projetados à frente, nesse esquema, isso tudo, então, vai ser chamado em conjunto, uma coisa só, de sistema nervoso periférico. Então, o que eu posso depreender dessa classificação para dizer que ela tem alguma coerência e adequação? Dizer o seguinte, que a parte mais importante do sistema nervoso fica mais bem protegida, dentro de compartimentos ósseos resistentes e que, de fato, protegem o encéfalo, dentro do crânio, e a medula espinhal dentro do canal vertebral. É difícil, precisa de muita energia mecânica, né, para que um trauma produza efeitos danosos, lesões no encéfalo e na medula espinhal. Então, essa é uma divisão bacana nesse aspecto. E tudo que está fora também é importante, obviamente,
que faz parte desse conjunto de fios, né, que tem que atingir os órgãos-alvo, porém, são lesões menos importantes que os centros de processamento e o eixo central, né, de onde tudo parte. Tem lógica. E aí, esse sistema periférico vira uma mistura grande de várias coisas, que a gente vai agora discriminar um pouquinho melhor para vocês não vão ter nenhuma dificuldade de entender. Tá? Então, aquilo que eu falei, né, que o laser faz, dá uma atolada aqui na passagem do slide. Então, aqui agora, num quadro, a mesma coisa, para a gente olhar junto. Olha só. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que é o que está situado dentro do crânio, dentro do canal vertebral, traduzindo, então, encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é um conjunto de estruturas que estão situadas fora do crânio e fora do canal vertebral, que incluem os nervos espinhais, alguns nervos que, embora surjam dentro do crânio e não na medula espinhal, também abandonam o crânio. Então, a parte que está fora do crânio é considerada sistema nervoso periférico. E não está aqui, mas era bom que tivesse, né? Alguns gânglios nervosos que estão espalhados por várias regiões do nosso corpo, que também fazem parte do sistema nervoso periférico. Quando eu digo gânglio, significa um conjunto de neurônios reunidos e que tem uma função comum, única. Compartilham uma função e se reúnem, se agrupam, e o que poderia não acontecer, eles poderiam estar espalhados com essa mesma função a ser cumprida, né? Mas, além de estarem integrados para cumprir uma mesma função, eles são próximos uns dos outros, produzindo, então, nódulos, como os nódulos linfáticos, como os linfonodos, que aqui nós chamamos de gânglios. Tá? Bom, aí, quando eu considerar esse conjunto de nervos espinhais e até os nervos cranianos que conseguem alcançar o lado externo do crânio, que são muitos, né, do terceiro ao 12º, portanto, a maioria deles, só os 2 primeiros é que não fazem isso, o da olfação e o da visão, que não saem do crânio. Tá? São sensitivos e estão todos dentro do crânio. Bom, aí eu vou poder olhar esses nervos como um todo, que estão lá fora, sistema nervoso periférico, e dividir de 2 grandes maneiras. Aqueles que estão trazendo informação para o sistema nervoso central e aqueles que estão levando do sistema central a resposta para fora, para a periferia, para que um determinado estímulo produza a resposta adequada. A resposta vai chegar aos órgãos-alvo através de nervos que estão levando a resposta do sistema nervoso central para a periferia. Então, um grupo traz informações e o outro leva as respostas para fora. O grupo que traz as informações, o melhor nome para ele, né, é a gente chamar de divisão sensitiva, que é aquela que sente as coisas. Um sinônimo, uma palavra que é sinônimo para sensitivo é aferente. É mais fácil guardar sensitivo, porque vai nos lembrar que são aqueles neurônios, aqueles nervos que estão trazendo as sensações, né, para o sistema nervoso central. E os outros, o restante dos nervos situados aí fora, vão estar participando da resposta àqueles estímulos que foram trazidos pela parte sensorial, chegou ao sistema nervoso central, ou chegaram ao sistema nervoso central, e produziram uma resposta. Essa resposta, então, vai alcançar os órgãos-alvo através dessa outra porção do sistema nervoso periférico, chamada de eferente ou motora. Aí a palavra motora também nos ajuda, né, a lembrar que é o lado que gera a resposta fisiológica. Uma resposta fisiológica que é muito evidente são os movimentos, quando eu contraio a musculatura estriado-esquelética. Mas há várias outras respostas fisiológicas que não são o movimento da musculatura estriada esquelética e que, na prática, quase sempre significam a gente estar ativando músculo liso. Então, não deixa de ser uma resposta motora, no sentido de produzir movimento, porque o efeito que vai acontecer vai resultar quase sempre da contração de músculo liso. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, seria motora também. Sinônimo para motor é eferente. Sinônimo para sensitivo, que é o termo em português, né, não sensorial, sensitivo, é aferente. Tá? Então, a gente veio do sistema nervoso central,
passou para o sistema nervoso periférico, que é o que está fora do crânio e do canal vertebral, não é encéfalo nem medula. Esse sistema nervoso periférico a gente dividiu em duas vertentes: aquela sensitiva, que traz as informações, e aquela motora, que leva as respostas adequadas às informações que chegaram, foram processadas. Uma resposta, então, é elaborada, e essa resposta vai chegar aos órgãos-alvo pela divisão motora, pelos nervos motores. Aí, nós vamos fazer agora, só para os nervos motores, mais uma divisão. Isso, que é extremamente simples, alguém tem que dizer claramente para vocês, senão fica muito confuso, fica vago. Aí alguns erros conceituais acontecem numa questão muito simples, que é essa. Quando o nervo motor se dirigir ao aparelho locomotor, a musculatura estriado-esquelética, a pele, ele será chamado de somático. Então, ele vai produzir respostas voluntárias. Às vezes não são voluntárias, podem ser um reflexo, mas de forma geral voluntárias. Então, se eu decido executar um movimento qualquer, voluntariamente, a inervação que vai ativar os músculos que vão executar esse movimento que eu estou executando intencionalmente farão parte do sistema nervoso periférico, da subdivisão motora e motora somática, o que vai para a musculatura estriado-esquelética. Tá? Portanto, isso é classicamente considerado a parte da resposta voluntária. Mas não vamos nunca esquecer, e eu dei aula de músculo para vocês, dei. Então, eu falei sobre aqueles reflexos, sobre os mecanismos de controle da contração muscular, lembra? Órgão tendino de Golgi, fuso neuromuscular, os arcos, os reflexos que existem, como o reflexo miotático. Então, eu posso ter contração de músculo estriado-esquelético involuntária para um reflexo. Mas, para efeito didático, sem dizer uma mentira, né, os nervos motores que vão aos músculos estriado-esqueléticos, eles são de controle voluntário. Eu consigo voluntariamente, então, ativá-los. Tá? Aí nós ficamos com um problema, com uma parte que sobrou, muito importante, que são todas as vísceras, ou seja, tudo aquilo que não faz parte do aparelho locomotor e, portanto, não tem relação com musculatura estriado-esquelética. As vísceras do tórax, do abdômen, lá embaixo, né, no final do abdômen, a parte mais baixa, na pelve. E aí, como é que esse problema foi resolvido? Como é que a resposta motora para as vísceras foi resolvida? De duas formas, olha isso. Então, enquanto os nervos somáticos, que são os tais voluntários, são todos iguais, a inervação que vai para os órgãos, para as vísceras, para gerar resposta, portanto, a inervação motora das vísceras, é dividida em dois grupos diferentes de conjuntos de neurônios que fazem coisas diferentes de fato. Então, a gente passou agora a ter um conceito interessante. Um mesmo órgão-alvo recebendo estímulo de dois tipos de nervos, que são nervos motores, trazendo resposta para vísceras. Quais são esses dois tipos de nervos? É o que está aqui embaixo. Ó. Os nervos simpáticos, que não explica nada para vocês, ou os parasimpáticos. Não expliquei nada, né? Só dei o nome. Mas o que eu quero, então, agora dizer? Que esses dois tipos diferentes de nervos têm, para cada víscera, uma resposta fisiológica diferente. Então, considerando aí um exemplo, dentre tantos, eu vou mudar de propósito, né? Considerando o tubo digestivo como exemplo. Tá? No tubo digestivo, os nervos parasimpáticos, ao fazerem sinapse com o órgão-alvo, com o tubo digestório e as glândulas anexas, eles vão produzir uma resposta excitatória, ou seja, vão ativar esse sistema. Um nervo igualzinho a esse parasimpático, que a gente vai ver daqui a pouco onde fica, se ele atingir, por exemplo, o coração e fizer uma sinapse no coração, essa sinapse, em lugar de ser excitatória, como foi para o sistema digestório, vai ser inibitória para o coração. Então, quais são os efeitos fisiológicos de que eu estou falando agora? Se eu estimular por um nervo parasimpático o coração, ele reduz a frequência com que ele bate, a força com que ele se contrai, as artérias como um todo se relaxam, aumentam seu diâmetro, a pressão arterial cai
e a quantidade de sangue enviada para fora do coração por unidade de tempo, nós chamamos de débito cardíaco, também diminui. Então, a estimulação de um nervo parasimpático para o aparelho cardiovascular, ela exerce um efeito inibitório, de reduzir atividades. Esse mesmo nervo no sistema digestório faz o quê? O contrário, acelera a contração do sistema digestório, do tubo digestório, ou seja, a peristalse aumenta, o tempo entre a comida entrar pela boca e ser eliminada vai diminuir, esse tempo nós chamamos de trânsito alimentar ou tempo de trânsito alimentar. Vamos aumentar a força com que o intestino se contrai, pode haver cólica. Vamos estimular a produção de todos os sucos envolvidos, né, na digestão, que contém as enzimas, que contém o ácido, no caso do estômago, que contém uma solução básica, no caso do pâncreas, que tampona o ácido que veio do estômago. Então, tudo, a produção da bile e até a vascularização das vísceras do sistema digestório aumenta quando elas são estimuladas por uma sinapse que veio de um nervo que eu chamei de parasimpático. Então, qual é o conceito que eu queria deixar aqui para vocês? Muito claro. Que o equilíbrio, então, dessas vísceras, a homeostasia dessas vísceras todas, depende de um balanço entre uma sinapse que vai ser excitatória e outra que vai ser inibitória. E para cada tipo de órgão, quem vai ser excitatório e quem vai ser inibitório, a gente tem que saber, porque não é igual para todos eles. Como eu falei, né? Para o coração, excitatório ou simpático, inibitório ou parasimpático. Para o sistema digestório, excitatório ou parasimpático, e inibitório é o simpático. Então, vamos tirar da nossa cabeça aquela ideia, né, falsa de que tudo que tem a ver com o sistema nervoso simpático é sempre excitatório. Depende dos órgãos-alvo. Tá? Então, como são nervos motores que vão para vísceras, não estão sob o nosso controle voluntário. Eu não posso decidir agora, né? Eu vou contrair aqui o meu jejum no proximal. Não consigo fazer isso. Por isso, esse sistema é chamado de autônomo. Ele não está sob o nosso controle voluntário, embora sofra influências indiretas, né? Da nossa vontade, das nossas emoções, etc. Mas não está sob o nosso controle funcional direto voluntário. Por isso ele é chamado de autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo é o quê? É uma parte dos nervos motores destinada às vísceras. Esse sistema nervoso, ou essa porção composta pelos neurônios motores viscerais, não é de controle voluntário. Então, para poder manter a homeostasia, já que não há como eu controlar voluntariamente para corrigir as coisas, ele se compõe, na verdade, de duas subunidades que se equilibram. Uma é excitatória, outra é inibitória, dependendo, como eu disse, né, para cada órgão-alvo, quem vai ser o excitatório, quem vai ser o inibitório. Essas últimas subdivisões, então, são o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que são subdivisões do sistema nervoso autônomo. Né? Então, vamos percorrer isso aqui juntos. Ó. Sistema nervoso central, encéfalo, medula. Sistema periférico, tudo que está fora do crânio, do canal vertebral. O que está lá fora pode estar trazendo informações para o sistema nervoso central, neurônios sensitivos ou nervos sensitivos, ou então pode estar levando as respostas do sistema nervoso central para os órgãos alvo dessa resposta. Nervos, então, chamados de motores. Se esses nervos motores forem para a musculatura esteroidesquelética, vamos dizer que eles são motores somáticos, fazem parte do sistema nervoso somático. O que é sistema nervoso somático? É uma subdivisão dos neurônios motores relacionada ao aparelho locomotor, à musculatura esteroidesquelética. E uma outra divisão, chamada de sistema nervoso não somático, mas autônomo. E o que é isso? É o conjunto de neurônios motores destinados a produzir as respostas adequadas, em tese, né? Nas vísceras, onde não há controle voluntário. Para, então, dispensar o controle voluntário, ele, diferentemente do sistema nervoso somático, que é voluntário, ele se subdivide em dois outros que mantêm esse equilíbrio, e esse equilíbrio é que gera a homeostasia. Isso é a aula inteira, tá? É a parte importante. Muito bom.
Então, agora vamos ver imagens sobre isso, já que a aula de anatomia, né? Vamos ver. Então, olha só, gente. A partir de agora, então, o que eu vou mostrar? A anatomia dessa divisão do sistema nervoso autônomo, para começar a associar essa ideia conceitual, que eu tenho certeza que vocês acompanharam, a coisa do tipo, onde estão esses neurônios, onde eles surgem, como eles são, como eles se distribuem. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Os neurônios do sistema nervoso simpático, que nós todos aqui já sabemos que é excitatório para o aparelho cardiovascular, pode ser inibitório para outros. Esses neurônios se originam onde? Se originam na medula espinhal, ou na medula espinal. Em que segmentos da medula? Do primeiro segmento torácico ao segundo segmento lombar. Daqui a pouco eu vou ter uma imagem com o H medular, mas vou lembrar a vocês que na aula de anatomia sobre medula, a gente sempre fala que aquele H medular, que é a substância cinzenta, que é no interior da medula, a gente fala que nos segmentos torácicos, além de haver a coluna anterior e a coluna posterior, ou o corno anterior e o corno posterior, existem... Não dá para ouvir o que eu falo. Deixa eu aqui mutar, porque eu estou ouvindo a voz do pessoal aqui. Bom, então, além de haver o corno anterior e o corno posterior, ou as colunas anterior e posterior, ainda há uma coluna lateral. Lembra disso, que a gente fala sobre isso na aula de anatomia? De descrição da coluna? Pois é. É disso mesmo que nós estamos falando. Tá? É nessa coluna lateral que, num corte transverso, vai representar um corno, um chifrezinho lateral do H medular, que está o corpo do primeiro neurônio que faz parte do sistema nervoso simpático. Então, ele vai estar aqui na medula espinhal, a gente vai ver isso já já, não se preocupem não, tá? Nessa coluna lateral. E o sistema parasimpático, aquele outro, né, que se opõe ao simpático para gerar o equilíbrio. Os neurônios que compõem o sistema nervoso simpático, parasimpático, perdão, eles são originários daqui, ó, de dentro do crânio, do tronco encefálico. Você já sabe o que é mesencéfalo, ponte e bulbo, logo abaixo, né? E lembra que atrás da ponte fica o cerebelo, atrás da ponte. Então, está aqui, ó, visto por trás o mesencéfalo, com a lâmina quadrigêmea, o bulbo espinal, e a ponte a gente não vê bem, vê aqui, eu posso forçar a barra, dizer que só o braço da ponte virando o pedúnculo cerebelar, quem fica atrás é o cerebelo que foi removido, né? E tem outro lugar onde se iniciem, onde se originem mesmo, onde estejam os corpos dos neurônios parasimpáticos? Tem. Onde? Aqui embaixo, ó, nos segmentos sacrais da medula espinal. Que segmentos? Não tem como vocês saberem, eu tenho que dizer. Segmentos são S2, segundo, terceiro e quarto segmentos sacrais da medula espinal. É lá que vai estar o corpo do neurônio, que vai dar origem aos nervos parasimpáticos mais baixos. Os outros serão originários daqui, ó, de dentro do crânio, no tronco encefálico. Tanto que essa região é chamada de divisão craniana e a de baixo, divisão sacral. O conjunto das duas, né, é a divisão crânio-sacral. Corresponde ao sistema parasimpático como um todo. Então, vamos mais uma vez aqui mostrar para vocês a figura. Em azul, sistema nervoso parasimpático, com neurônios que se iniciam no tronco encefálico ou nos segmentos 2, 3 e 4 da medula espinal. Aqui nessa figura também nós vemos que os neurônios que fazem parte do sistema nervoso simpático se originam nos segmentos torácicos da medula espinal. Quais segmentos? Todos eles. E ainda o primeiro e o segundo segmentos lombares da medula espinal. Tá? Então, estou agora falando um pouquinho mais de anatomia, né? Localizando um pouco as coisas para vocês. Muito bem. Vamos adiante. Agora eu vou usar uns esquemas para falar sobre diferenças que são microscópicas, mas vocês são super inteligentes e é um troço tão simples que eu já vou mostrar para vocês, que é meio microscópico e meio macroscópico, que vai gerar algumas coisas visíveis olho nu. Então, vamos comparar agora o sistema simpático e o parasimpático, não em relação à função, ao efeito fisiológico sobre um determinado órgão, mas como ele é constituído propriamente. Então, se eu estudar isso, eu vou acabar descobrindo que o nervo do sistema nervoso simpático
ele é composto por dois neurônios. Um primeiro, cujo corpo está onde? Vocês já sabem, lá no H medular, na coluna lateral, nos segmentos torácicos todos e nos dois primeiros segmentos lombares da medula espinal. Aí o que acontece com esse neurônio? Esse neurônio tem lá o corpo dele, os dendritos, daí sai um axônio, e esse axônio vai acabar encontrando em algum lugar um gânglio simpático, esse amarelo, que é um conjunto de quê? Um gânglio? Um conjunto de neurônios. Então, um gânglio simpático, que é um conjunto de neurônios, e ali vai haver uma sinapse do primeiro neurônio com esse segundo, cujo corpo está localizado onde? Dentro do gânglio simpático, porque eu não disse onde fica o gânglio ainda. Esse segundo neurônio pode fazer duas coisas. Ele pode ir até um órgão-alvo qualquer e ali executar uma sinapse. E aí a gente vai ter o efeito fisiológico a partir do que ele causar nesse órgão-alvo. Como eu estou falando em sistema nervoso simpático, se for o coração aqui, vou ter um efeito excitatório. Se for sistema digestório, um efeito inibitório, porque eu estou falando de sistema nervoso simpático. Outra coisa que ele pode fazer, e vocês já sabem disso, mas não sabem que sabem, é o segundo neurônio, se até é curtinho, porque a função dele, na verdade, vai ser lançar dentro de vasos sanguíneos substâncias. E substâncias que funcionam como neurotransmissores. Olha que coisa doida. Então, eu vou jogar na circulação sanguínea substâncias que produzem efeito sobre os próprios vasos por onde estão circulando e que ainda podem chegar a um determinado órgão e, ao chegar aqui, servirem como neurotransmissor igual a esse que veio através de um axônio e gerou aqui uma sinapse, um efeito fisiológico. Aqui eu vou ter o neurotransmissor chegando não através de uma sinapse, mas chegando pela circulação sanguínea. Esse desenho aqui, esse esquema aqui desse lado, gente, vocês já conhecem isso, talvez não estejam percebendo que se trata disso, é o que faz a medula da glândula suprarrenal. Quando ela é estimulada por esse primeiro neurônio, né, que veio lá da medula espinal, a resposta fisiológica dela é liberar na circulação grandes quantidades de neurotransmissores, que são a adrenalina e a noradrenalina. Tá? Vamos agora comparar isso com o lado de cá. Esse lado de cá, na minha figura aqui está meio atrapalhado pela barra, mas eu sei que vocês não estão vendo isso, então dá para vocês verem, é o lado parasimpático. Vamos fazer umas comparações? Primeiro, no lado simpático, eu vi que são dois neurônios. Um começa no sistema nervoso central, então já posso criticar esse nome de sistema nervoso periférico, né? Porque o corpo do neurônio, do primeiro neurônio, está dentro do sistema nervoso central. Mas, como ficou descrito como sendo parte do sistema nervoso periférico, eu vou aceitar isso, mas como vocês são inteligentes, vocês já perceberam que há aí um paradoxozinho. Qual? O corpo do primeiro neurônio está no sistema nervoso central. E eu estou chamando isso de sistema nervoso periférico, especificamente o autônomo. Vocês já entenderam, então, esse pequeno paradoxo. Mas há um primeiro neurônio, cujo corpo está situado dentro do sistema nervoso central, naqueles lugares que eu expliquei para vocês, ou lá no tronco encefálico, ou lá embaixo, na medula espinhal, nos segmentos segundo, terceiro e quarto sacrais, da medula, não estou falando das vértebras, segmentos medulares. Tá? Então, é lá que está o corpo desse neurônio parasimpático. Será que há dois neurônios também, como há lá no sistema nervoso simpático? Vamos acompanhar. Ele tem um axônio, esse axônio é mais longo nesse esquema e não é por acaso. Mas, no final, ele chega numa coisa parecida, que é um gânglio nervoso parasimpático, que é resultado da presença de outros neurônios, de segundos neurônios parasimpáticos. Por que se forma, então, né, um gânglio que é volumoso? Porque o acúmulo de corpos neuronais gera esse aumento de volume localizado, porque os axônios são muito delgados, né? Mas o corpo celular é volumoso. Então, onde eu tiver muito corpo celular de neurônio junto, vai haver sempre uma dilatação, tá? Sempre um gânglio nervoso. E aí o resto é igual. Aí o segundo neurônio, ele só é mais curto
e atinge a glândula-alvo da mesma maneira. Esse gânglio é chamado de parasimpático, porque esse é o arranjo anatômico do sistema nervoso parasimpático. O primeiro gânglio, grande, longo, o segundo gânglio, curto. Tá? O primeiro neurônio, desculpem, tá? Ele recebe o nome de pré-ganglionar, porque esse primeiro neurônio ele realmente está antes do gânglio e ele acaba no gânglio. Então, ele é chamado de pré-ganglionar. O segundo neurônio, antigamente era chamado de pós-ganglionar, mas isso não é adequado, porque, na verdade, o corpo do neurônio está no gânglio, né? Então, esse segundo neurônio, ele é, na verdade, o nome bom para ele é dizer que ele é um neurônio do gânglio, um neurônio ganglionar. O primeiro é pré-ganglionar, o segundo é ganglionar. Os axônios, para quem quiser ser precioso, é que podem ter nomes mais específicos. Então, o axônio do neurônio pré-ganglionar é chamado de pré-ganglionar também. O axônio do neurônio ganglionar, esse aqui que está dentro do gânglio, só o axônio é chamado de pós-ganglionar. Se eu juntar vários axônios, formar um nervo, né? Aí, sinônimo que eu não gosto muito, né, para nervo, pelo menos ele tem que ter um qualitativo assim, que é fibra nervosa. Fibra nervosa eu aceito. Fibra pura não, porque não explica nada. Tem fibra muscular, por exemplo. Mas o que se diz, então, é que esse axônio aqui, do neurônio, cujo corpo está dentro do gânglio, é chamado de um axônio pós-ganglionar. Então, vou repetir devagarzinho. O primeiro neurônio é pré-ganglionar, porque está antes do gânglio. Está situado lá no sistema nervoso central. Ele tem um axônio que também está antes do gânglio, chamado de pré-ganglionar. Esse axônio, então, lá no gânglio simpático ou parasimpático, faz uma sinapse com o próximo neurônio, que poderia ser chamado de segundo para ficar mais fácil, né? Mas esse neurônio é chamado de ganglionar. E o axônio que sai desse gânglio, não do neurônio, mas do próprio gânglio, e vai atingir a víscera-alvo, esse axônio, junto a vários outros, forma nervos, que podem ser chamados de fibras nervosas pós-ganglionares. Né? Então, quais são as diferenças que eu percebi aqui? Que o neurônio pré-ganglionar é grande no sistema nervoso parasimpático e o pós-ganglionar é curto. Ou ganglionar, perdão, é curto. Isso é muito coerente, porque no sistema nervoso simpático, eu tenho um primeiro neurônio curto que rapidamente atinge o gânglio simpático, de onde sai o próximo neurônio, chamado de neurônio ganglionar, e observa como o neurônio ganglionar é longo. Sabe por quê? Aí vocês vão entender. Porque o sistema simpático ele está relacionado a situações de estresse orgânico que representem risco, ou supostamente deveriam, né, ser ativados só quando houvesse um risco real de vida. Termos de natureza, né, de animais, são momentos que envolvem você, como predador, caçar sua presa, ou você, como presa, sobreviver ao ataque de um predador, fugir dele, de preferência. Então, essas respostas elas têm que ser muito rápidas, abrangentes e intensas. Por isso que o primeiro neurônio, o pré-ganglionar, é curto, e o segundo, que é o ganglionar, é longo, porque, estando longe da víscera-alvo, no lugar de demorar a estimular essa glândula ou esse órgão-alvo, como a gente poderia imaginar que está longe, não é nada disso. Ele vai se difundir, poder se ramificar bastante e atingir várias regiões de um mesmo órgão-alvo para produzir um efeito mais intenso, por estimular várias regiões do mesmo órgão ou até de um sistema, por exemplo, estimular todas as artérias além do coração, para ter um efeito de aumento de desempenho cardiovascular. Tá? Então, uma característica funcional do sistema nervoso simpático é, para aquele sistema em que ele é excitatório, a característica importante é que ele age rápido, de maneira difusa. Por isso que ele anda junto com uma glândula, que é a glândula suprarrenal, que eu vou mostrar de novo daqui a pouco, porque espalhar neurotransmissor pelo corpo inteiro também vai produzir um efeito difuso, embora um pouco mais lento. Então, ele ataca pelos dois lados,
pelo nervo, vai diretamente ali estimular o órgão-alvo, rapidamente, e se ramificando, se espalhando difusamente. E, além disso, ele ainda produz o lançamento de grandes quantidades de neurotransmissor, que vai ser excitatório também para esse mesmo sistema, sobretudo aparelho locomotor, através da circulação sanguínea na forma de hormônios que são, no fundo, neurotransmissores mesmo, noradrenalina e adrenalina. Tá? Muito bem, queridos. É fácil como parece, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu corrijo mais. Então, vamos olhar essa primeira situação aqui, numa anatomia normal. Esse esquema que está aqui do lado, do sistema nervoso simpático, tá? Depois eu vou falar de parasimpático. Aqui eu fiz só a comparação, esqueci de dizer. É bom, né? Não é assunto de anatomia, mas não tem nada de difícil nós dizermos para vocês o seguinte: o neurotransmissor dessa primeira sinapse entre o neurônio pré-ganglionar e o ganglionar é igual nos dois sistemas. É a acetilcolina, está escrito em algum lugar por aí, aqui. Acetilcolina. Tá? A setinha preta, tá vendo? Pra vocês entenderem depois. A mudança acontece na sinapse do neurônio ganglionar com o órgão-alvo. Então, vamos lá para baixo para olhar isso, olha só. No caso do sistema nervoso parasimpático, é a mesma acetilcolina, o neurotransmissor. No caso do sistema simpático, o neurotransmissor da última sinapse, da segunda, é noradrenalina e adrenalina. Tá? Ou norepinefrina e epinefrina. Estão representados aqui em verde e vermelho, como está aqui. Ó. Tá? Bom, legal. Então, vamos ver agora um pouco dessa anatomia. Né? Onde estão os gânglios, eu estou falando em gânglios, né? Relacionados ao sistema nervoso simpático? Uma pergunta que você pode me fazer. Né? Aí, a primeira coisa que eu tenho que dizer para responder a vocês, né? Que eles estão próximos ao sistema nervoso central e longe dos órgãos-alvo. Para quê? Para que, a partir desses gânglios, a inervação simpática possa ser difusa e atingir extensas áreas para produzir uma resposta também difusa, além de intensa. Onde estão esses gânglios? Em alguns lugares. Nada de complicado. Primeiro lugar, onde um grande número de gânglios está, são esses troncos, ó, paralelos à coluna vertebral, e que vão descendo até chegar aqui na frente do sacro, e, finalmente, lá embaixo, uma cadeia de gânglios ou um tronco de gânglios de um lado direito, se encontra com aquela cadeia de gânglios ou tronco de gânglios que veio do lado esquerdo. Tá? Esses troncos são chamados de troncos simpáticos, direito e esquerdo, que se unem aqui embaixo, ó, no único lugar em que existe um gânglio só, que não é direito nem esquerdo, chamados de ímpar, na ponta do cóccix. Então, aquilo que a gente viu no esquema anterior acontecendo dentro do gânglio, lembra? O primeiro neurônio fazendo sinapse com o segundo neurônio, que se chama ganglionar, o primeiro se chama pré-ganglionar, fazendo sinapse com o neurônio ganglionar, que está onde? Dentro do gânglio. E onde estão esses gânglios? O primeiro grande grupo de gânglios é esse. Tá? Um outro local em que também há gânglios do sistema simpático é na região do abdômen, à frente da aorta, na proximidade da emergência dos grandes vasos da aorta abdominal. Por isso que existe gânglio celíaco à volta do tronco celíaco, que é aquele tronco que faz a irrigação arterial do andar superior, fígado, estômago, duodeno, pâncreas e baço. Tá? É o tronco celíaco arterial que faz isso. Os gânglios à volta deles são chamados de celíacos. Depois, nós temos a artéria mesentérica superior, responsável pela irrigação de todo o intestino delgado, né, o jejunum, o íleo e o duodeno também, e a metade direita do intestino grosso. Não é? À volta dela existem gânglios chamados de mesentéricos superiores. Na proximidade ou sobre as artérias renais, que são ramos laterais da aorta abdominal, ramos viscerais, mas laterais, também haverá gânglios, ó, chamados de aórtico-renais, porque eles estão sobre a aorta e sobre a artéria renal, e tem relação com estimular os rins. Tá bem? E ainda haverá aqui, ó, na proximidade da artéria mesentérica inferior, o gânglio mesentérico inferior. Então, nós vamos ver que o nome dos gânglios
é o nome, primeiro, dos ramos ventrais da artéria aorta abdominal, destinados ao sistema digestório, gânglio celíaco à volta do tronco celíaco. Gânglios, né? Mesentéricos superiores à volta da artéria mesentérica superior e mesentéricos inferiores à volta da artéria mesentérica inferior. Além disso, gânglios em direção aos rins, que estarão à frente da aorta, à volta das artérias renais para atingir os rins, que são os gânglios aórtico-renais. Então, essas figuras, de vez em quando, eu vou intencionalmente deixar com coisas escritas para ajudar vocês a lembrarem depois. Tá bem? O tronco simpático, que é aquele que existe um a cada lado, aqueles dois paralelos, né? Eles podem ter seus gânglios, que são uma coisa só, uma cadeia inteira, divididos topograficamente. Não atrapalha nada, né? Então, ele vai dizer que existem gânglios do tronco simpático, que são cervicais, 3, superior, médio e inferior, gânglios torácicos, que irão desde T1 a L2, então vai ter 12 torácicos e 2 lombares, e gânglios sacrais, situados aqui à frente do sacro. É só uma maneira de dividir isso topograficamente com relação às regiões da coluna vertebral, ou os segmentos, melhor dizendo, da coluna vertebral. Tá? Então, nós Esses temos... sacrais são parasimpáticos, né, professor? São os simpáticos, sim. Simpáticos. Parasimpáticos? Sim. Tá? Tanto os troncos quanto esses linfonodos é ótimo, né? Quanto esses gânglios ventrais, né? Surpreendentemente localizados aqui, ó, ventralmente no abdômen. Já já a gente vai entender isso bem. Tá? Aí... Professor, Oi, querido. é que você tinha falado que os simpáticos eram de T1 até L2. Sim. Exatamente. Aí o que O acontece? parasimpático Eu sabia que vocês iam era perguntar tronco isso, e né? Eu ia sacrais. falar para vocês, mas eu estou entendendo o que você está perguntando, né? Então, como é que, se eles são só de T1 a L2, como é que o tronco simpático é tão longo, né? Isso está causando estranheza. É que nós vamos ver esses neurônios, o pré-ganglionar, saindo da medula e aí se dirigindo ao lado ali da coluna vertebral para formar esses troncos que são extremamente longos. Então, quando eu olhar aqui, muito boa pergunta, né? Quando eu olhar aqui o gânglio cervical do tronco simpático, os neurônios que estão aqui dentro, os pré-ganglionares que estão chegando aqui, não têm sua origem na região cervical da medula espinhal, nos segmentos cervicais, não. São aqueles mais altos torácicos que chegam aqui em cima também, usando o tronco como caminho para chegar lá. Então, o que eu estou dizendo? Obrigado. O que eu estou dizendo, né? Que aqueles segmentos de medula espinhal, de T1 a L2, têm condição, através dos neurônios que ali começam, de suprir com neurônios todo esse tronco, que é muito maior do que aquele segmento que eu disse que é onde eles se originam. Então, foi muito boa a sua pergunta, porque é claro que qualquer pessoa normal vai ver o tronco simpático enorme, né? E vai ter acabado de ouvir que os neurônios se iniciam num segmento muito mais curto da medula espinal do que o que eu estou vendo aqui fora nesses troncos. É por causa disso. Tá? Muito boa pergunta. E aí, já que está aparecendo aqui, pessoal, eu queria mostrar uma coisa que eu acho que as outras imagens não vão estar tão boas. Do tronco simpático, algumas ramificações se voltam para frente e descem aqui à frente da aorta. Estão percebendo? Isso não existe nele todo. Existe aqui nessa região, que normalmente vai de T5 até T8, e um pouquinho mais abaixo, até L2, tem um segundo grupo. Esse conjunto aqui, que está descendo, que eu estou apontando para vocês, que vai chegar lá embaixo no abdômen, para aí sim haver a sinapse nesses gânglios pré-aórticos, esses nervos que estão descendo são chamados de esplâncnicos, que é sinônimo de dizer nervos viscerais. Então, os nervos esplâncnicos são as fibras ou os neurônios do sistema nervoso simpático pré-ganglionares, aqueles primeiros, chegando no abdômen, chegando pela frente da aorta. Lá no abdômen, eles vão encontrar o gânglio, onde está o segundo neurônio, chamado de ganglionar. E aqui, então, vai haver a sinapse com o gânglio, com o neurônio ganglionar. E do neurônio ganglionar é que vai sair o axônio que vai atingir o órgão-alvo. Tá? Então, no abdômen, acontece dessa maneira. Os gânglios, ao invés de estarem ao lado ali,
no tronco simpático, eles estão situados à frente da aorta abdominal. Aqueles gânglios que vão conter neurônios relacionados à inervação das vísceras abdominais. Tá? Muito boa pergunta. Então, vamos aqui adiante. Opa. Agora, vamos ver uma outra possibilidade curiosa que eu acabei antecipando agora, que estava aparecendo, e vai me ajudar. Então, aqui eu tenho, olha só, uma secção da medula espinal, o H medular, né? O corno posterior, o corno anterior, e aqui a coluna lateral em tridimensão, ou um corno lateral num corte transverso. Né? Então, é nessas colunas laterais que só existem nos segmentos da medula, onde estão os primeiros neurônios do sistema nervoso simpático, os neurônios pré-ganglionares, é lá, então, nessas colunas que está o corpo desses neurônios. Por isso que a substância cinzenta aqui se alarga, né? Cria uma coluna só para esses neurônios, ou um corno num corte plano. E aí, olha o que acontece. Vamos acompanhar aqui comigo devagarzinho. Ó, o primeiro neurônio usa, isso que eu queria dizer para vocês, sempre pega uma carona na raiz motora dos nervos espinhais. Então, agora eu vou mostrar o nervo espinhal. Aqui para vocês, o nervo espinhal, ele não se divide em uma raiz dorsal sensitiva, que vai fazer sinapse aqui atrás, né, no corno posterior, do H medular, e que possui sempre um gânglio, a raiz sensitiva. Por quê? Porque aqui nesse gânglio há vários neurônios cujo corpo está localizado aí, que vão fazer sinapse com aquela informação, ou com o primeiro neurônio que está trazendo a informação sensitiva somática. Tá? Aqui acontece uma sinapse, há um segundo neurônio mais curto, que vai chegar à medula, e aqui vai fazer a sinapse com a medula para, então, transmitir aquela informação que vem do sistema somático para a medula espinhal, para ela fazer ou um reflexo ali mesmo, ou levar essa informação para cima para que ela produza uma decisão consciente. Tá? Então, um nervo espinal sempre tem uma raiz ventral sensitiva, onde há um gânglio da raiz ventral, e sempre tem uma da raiz ventral, não, dorsal, tá, gente? É de trás, desculpa. Sempre tem uma raiz dorsal sensitiva, onde há o gânglio da raiz dorsal, e sempre tem uma raiz ventral motora, onde não há gânglio nenhum, porque o corpo do neurônio que está passando aqui está situado na medula. Então, ele não gera nenhuma dilatação aqui fora, porque aqui fora não tem corpo de neurônio. O corpo do neurônio está na medula. E aí, por esse caminho que eu estou mostrando aqui, onde houve o corte, a inervação somática vai para produzir uma resposta motora, levando um músculo qualquer a se contrair. Tá? Por esse caminho de volta é que eu sinto que doeu, que queimou, que pressionou, que o tato, né, que a textura é porosa, é lisa, tá? Que a consistência é macia ou não, é pela raiz dorsal que eu sinto. A raiz dorsal é sensitiva, a raiz ventral é motora. Ambas se juntam e formam uma coisa só que nós chamamos de nervo espinal, que sempre tem fibras ou axônios, né, sensitivos, e sempre tem axônios motores. É sempre misto, o nervo espinal. A prova disso é isso, é a bifurcação de todos eles em uma raiz dorsal sensitiva e uma raiz ventral motora. Então, se prova que eles todos são mistos. Bom, aí o tronco, o neurônio do sistema nervoso simpático pega uma carona aqui, já que ele é motor para as vísceras, né? O sistema nervoso autonômico não é motor para as vísceras, ele pega uma carona na raiz ventral do nervo espinhal, que é a raiz motora, e lá pelas tantas ele faz duas coisas. Ou ele abandona esse nervo para chegar ao tronco simpático, que está aqui passando ao tronco simpático aqui, a gente. Tá? Aquele conjunto, né, de gânglios unidos por uma haste vertical de cada lado, não? Uma sequência, os dois troncos simpáticos, o direito aqui. Então, ele usa o nervo espinal e, lá pelas tantas, ele abandona o nervo espinal e vem em direção a um gânglio do tronco simpático. E aqui ele faz o que vocês já sabem, que eu mostrei aquele esquema simples antes, que é exatamente o que vocês estão pensando. Faz sinapse com o neurônio ganglionar. E o neurônio ganglionar vai emitir um axônio, chamado também de fibra pós-ganglionar, mas é um axônio dele, e esse axônio é que vai atingir os órgãos-alvo.
Este caminho que eu mostrei agora, passando pelo tronco simpático, fazendo sinapse com o neurônio ganglionar de um gânglio do tronco simpático, gera nervos, esses nervos pós-ganglionares, ou ganglionares, para usar o termo correto, que são os pretos, que vão atingir sempre vísceras torácicas. Tá? Isso é uma regra. O que eu pude adiantar sem querer é mostrar para vocês que as vísceras abdominais dependem daqueles nervos descendo para fazer sinapse com gânglios pré-aórticos, lembram, né? Aqui não. A sinapse com gânglio do sistema nervoso do tronco simpático vai resultar em um gânglio, em um neurônio ganglionar, cujo axônio vai para dentro do tórax, para inervar as vísceras do tórax. Tá? O abdômen é aquela outra história. E aí eu queria mostrar para vocês uma outra coisa que pode acontecer muito interessante. Olha só. O mesmo neurônio, primeiro, né, chamado de pré-ganglionar do sistema nervoso simpático, pega a carona na raiz ventral, que é a raiz motora de um nervo espinal, abandona o nervo espinal por essa pequena ramificação chamada de ramo comunicante, que eu esqueci de dizer, né, que vai comunicar o nervo espinal com o tronco simpático. Ele usa esse ramo comunicante para passar para o tronco simpático. Aqui ele faz a sinapse com o nervo ganglionar, lembram, né? E a fibra desse nervo, que é chamada de pós-ganglionar, faz, sabe o quê? Ao invés de vir aqui para dentro do tórax, para inervar uma víscera torácica, ela volta para o nervo espinal para usar o nervo espinhal para levá-la para os territórios que o nervo espinhal inerva, onde há também coisas que são controladas pelo sistema nervoso autônomo, como vasos sanguíneos, glândulas, né? Sudoríparas, por exemplo, musculatura eretora dos pelos, tudo isso não é controlado pelo sistema nervoso somático. Tá? Então, existem coisas situadas na pele, na tela subcutânea, nos músculos, que não são controladas pelos nervos somáticos. São aqueles nervos motores chamados de voluntários, mas são controlados pelos nervos autônomos. Que coisas? Por exemplo, que no músculo haverá que eu vou precisar de controlar usando o sistema nervoso autônomo. Por exemplo, os vasos sanguíneos que levam sangue para esse músculo. Se houver situação em que eu preciso de muita ação muscular, para sair correndo, né? Situações de fuga e luta, ou de luta e fuga, os vasos sanguíneos dos músculos vão se dilatar para a vascularização melhorar dos músculos. Então, o caminho dos nervos somáticos, que é para a inervação voluntária da musculatura esteroide-esquelética, também pode ser utilizado para que um nervo autônomo pegue carona para chegar naquela região, naquele músculo, por exemplo. E ali naquele músculo, atuar não na fibra muscular, mas nos vasos sanguíneos, aumentando o seu diâmetro, aumentando o fluxo então de sangue que vai para aquele músculo, por exemplo. Tá? Por outro lado, pode ir para a pele, pegando o mesmo caminho, quer dizer, a mesma carona, né? E lá na pele, para economia de sangue numa situação crítica, fazer os vasos da pele se contraírem. Daí a palidez, né, de quem está sob o impacto de um estímulo simpático. Pode ser um susto que tomou, ou, por exemplo, uma grande hemorragia que vai desencadear uma resposta autônoma simpática. Tá? Então, a palidez é produto da vasoconstricção dos vasos da pele. Isso é causado não por nervos somáticos que vão para o músculo estriado-esquelético, e sim por nervos autônomos simpáticos que acompanham o nervo espinal só para chegar lá na pele. É uma carona que ele pega. Tá, gente? Quando isso acontece, esse looping aqui, né? Quer dizer, o primeiro neurônio, que é o pré-ganglionar do sistema nervoso simpático, usa o ramo comunicante para chegar no tronco simpático, que é o normal, o feijão com arroz. E aí depois vai voltar para o nervo espinal, para fazer aquilo tudo que eu acabei de falar, aí ele usa um segundo ramo aqui, ó, comunicante, para voltar. Acontece esse looping aqui, né? O primeiro ramo comunicante, ele é mielinizado, chamado de branco, por causa disso. Esse segundo aqui, aquele onde acontece o looping para voltar para o nervo espinal, esse segundo ramo comunicante, ele não é mielinizado, por isso ele é cinza. É chamado de ramo comunicante cinza. Tá? Então, é sempre assim, ó. O neurônio pré-ganglionar vai primeiro para o ramo comunicante mais distante, ó. Mais longe esse.
aí ele vai e se comunica com o tronco simpático. Se ele resolver voltar para o nervo espinal, quer dizer, através do segundo neurônio, que é o ganglionar, aí o neurônio ganglionar vai ter que percorrer outro ramo comunicante, que não é mielinizado, por isso chamado de cinza, e aí vai chegar dentro do nervo espinal, que, novamente, por ser mielinizado, o nervo espinal é branco. Então, só esse trajeto aqui, ó, o ramo comunicante, o segundo, é que é cinza, tá? Porque só esse trajeto é que não está mielinizado. Chegou no nervo espinal, volta a ter mielina, fica branco outra vez. Então, nós temos dois ramos comunicantes. O mais distante, chamado de branco, mielinizado, e que é o primeiro por onde o neurônio pré-ganglionar vai passar. Ou por onde o neurônio pré-ganglionar vai passar. E temos um segundo por onde vai passar o neurônio ganglionar, com o seu axônio voltando para o nervo espinal, para usar o nervo espinal como carona. Tá? Isso pode acontecer aqui mesmo, até no outro segmento. Olha o que está representado aqui. Ó. O neurônio pré-ganglionar chegou aqui num gânglio do tronco simpático, para vocês entenderem como o tronco simpático pode ser tão maior do que aquele pedaço de medula de onde vem esse neurônio, tá? Vocês me perguntaram isso há pouco. E aí, olha o que acontece, ó, o axônio dele é comprido, ó, e vai contribuir aqui para um outro gânglio simpático. Então, um neurônio pré-ganglionar está relacionado com vários gânglios do tronco simpático. Por isso que o tronco simpático pode ser tão longo, muito maior do que aqueles segmentos torácicos e os dois segmentos lombares da medula espinal, como vocês perceberam, né? Aquele paradoxo. Tá bem, queridos? Então, olha, o lado de cá representa a inervação indo para o tórax, para inervar pulmão, coração, aorta, né? Esse lado de cá representa a inervação simpática, seguindo o caminho dos nervos espinhais. E ainda está faltando alguma coisa que eu vou mostrar já já. Fala, querida. Não, já acabou de explicar. Eu ia perguntar quando acontecia Tá bom. qual sistema, entendeu? Vamos lá, então. Tá bem. Muito bom. Então, esse aqui é um desenho bobo, né, mostrando um nervo espinal com a raiz dorsal, que é sensitiva, onde existe o gânglio sensitivo, a raiz ventral, que é a motora, aqui um pedacinho de tronco simpático, ó, só mostrando que aquele neurônio pré-ganglionar que veio daqui, né, da coluna lateral da medula torácica, vai avançar por aqui, como eu estou mostrando de propósito, eu que estou mostrando intencionalmente, ó, pela raiz ventral, vai passar pelo primeiro ramo comunicante, vai sempre para o mais distante. O segundo ramo comunicante, o mais distante, é que é o branco mielinizado, daí ele pode, ó, vir para cá para o gânglio do tronco simpático. Aí aqui haverá uma sinapse. E começa o neurônio ganglionar. O neurônio ganglionar, se ele quiser voltar para o nervo espinal, ele vai ter que usar esse outro ramo comunicante, que é o que fica mais perto, inclusive, da medula, mas ele é o segundo a ser utilizado. E esse aqui não tem mielina, esse aqui é cinza. Então, esse trecho aqui vai ser cinza, ou ramo comunicante cinza, e daí o axônio do neurônio ganglionar vai poder acompanhar aqui ao nervo espinhal. Tá? E essa imagem, já que está aqui mostrando, né, tá irresistível, me permite dizer a vocês que o neurônio pré-ganglionar simpático, ele pode fazer isso aqui, ó, usar o caminho de sempre, a raiz ventral do nervo espinal, usar o ramo comunicante branco, né, que é o segundo sempre, para chegar no tronco simpático, exatamente o que eu já falei até agora, e não fazer nada de sinapse nesse gânglio, ó, e ir atrás de um gânglio que está lá no abdômen, à frente da aorta. Então, olha como é comprido esse neurônio pré-ganglionar que eu estou mostrando. Ó. Vem aqui de um segmento torácico baixo, ou um dos dois primeiros lombares da medula espinal, pega a carona na raiz ventral, que é a raiz motora de um nervo espinal, usa o ramo comunicante branco, que é sempre o segundo, para se comunicar com o tronco simpático, passa de passagem pelo gânglio que está aqui, sem fazer sinapse, continua com seu axônio vindo até aqui e só vai fazer sinapse num gânglio pré-vertebral, pré-aórtico, né? São um nome melhor, que fica à frente da aorta. Pode ser o celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior e aórtico renais. Aí a sinapse com o neurônio ganglionar, aquele segundo neurônio, vai estar acontecendo aí, no gânglio pré-aórtico.
e o tronco simpático serviu só de caminho. Tá? Esse estirão aqui, ó, tá vendo? Longo, né? Entre o tronco simpático e eu chegar lá naqueles gânglios pré-órticos, que aqui está representado horizontalmente, na verdade, isso não é horizontal, não. Isso aponta lá para baixo para ir para o abdômen. Né? Para ir do tórax lá para baixo para o abdômen. Isso aqui é que é chamado de nervo esplâncnico, o conjunto, né, dessas fibras, porque vai atingir vísceras abdominais. São dois, tem o maior e o menor, que se formam dessa mesma maneira. Tá? Então, vamos continuar aqui, avançando para mudar de assunto dentro de simpático. Né? Aí uma colinha do que o simpático faz. Tá? Aí está escrito, né? Enfim, as ações dele, quando ele acompanhar o nervo espinal, e as ações dele quando ele não acompanhar o nervo espinal e for do tronco simpático para onde ele vai, dentro do tórax. Então, aqui é o que ele vai fazer. Ó. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração, dilata as vias aéreas, né, porque a gente vai ter que respirar bem para oxigenar bem, já que é uma situação de risco para nós. Aumenta o débito cardíaco, aumenta a frequência cardíaca também. Tá? E lá na pele é o contrário, né? Ele economiza sangue, faz vasoconstricção, usa a gordura da pele para permitir energia, ou seja, estimula a lipólise para gerar energia a partir da gordura subcutânea e ativa a secreção de várias glândulas. Tudo que você sente quando toma um susto, né? Glândula sudorípara, se você suar, músculo eretor da espinha, fica arrepiado de susto, né? E ainda há, por um caminho que depois eu falo, uma ação sobre a pupila para tentar melhorar a capacidade de olhar à distância, tá? Para se proteger de quem está longe ainda. Não adianta ver o inimigo já perto. Tá? Então, isso causa midríase, que é a dilatação da pupila, tá? Com essa intenção. Só para justificar tudo que está ali escrito. Mas está aí uma colinha para vocês depois lerem com calma. Agora, vamos, então, aproveitar tudo que eu adiantei para agora ficar facílimo para vocês. Olha aqui de novo. A medula espinal cortada. Estou falando de sistema nervoso simpático, já sei que eu estou entre T1 e L2. É um desses segmentos que eu estou. Aí eu vejo que o neurônio pré-ganglionar faz o de sempre, ó, pega a carona na raiz ventral, que é a raiz motora do nervo espinal. No segundo ramo comunicante, que é o branco, ele atravessa esse segundo ramo comunicante para chegar ao tronco simpático, só que, dessa vez, ele não faz sinapse com os gânglios, os neurônios que estão dentro desse gânglio, e sim vai embora até encontrar os gânglios pré-aórticos lá no abdômen. Então, a mesma coisa que eu mostrei na imagem anterior, só que com aquele esquema que eu vim usando até então. Tá? E aí, o neurônio ganglionar, que gera o axônio, chamado de pós-ganglionar, está onde, então? Não no tronco simpático, né, como eu vi até agora, mas sim num gânglio pré-aórtico. Então, isso pode estar acontecendo no tronco, à volta do tronco celíaco, nos gânglios celíacos, nos gânglios mesentéricos superiores, mesentéricos inferiores e aórtico-renais. Tá? Então, é desses gânglios que o neurônio ganglionar parte para atingir as vísceras abdominais. Tá? Está escrito aqui, ó. Inerva órgãos viscerais e pélvicos, tá? Muito bem. Aí a colinha aqui de novo, tá? O que eles fazem? E aí a última possibilidade, vamos dizer assim, de comportamento para esses dois neurônios, que são sempre eles, né? Uma dupla de neurônios, do sistema nervoso simpático, que está envolvida esse comportamento, né? Esse padrão com a glândula suprarrenal, com a parte profunda interna da glândula suprarrenal, que se chama medula. Olha que bacana. Agora vocês já estão sabendo, fica mole, né? Vocês já sabem o que eu vou dizer. Está aqui o neurônio pré-ganglionar se originando na coluna lateral da medula, entre T1 e L2, sai da medula pegando carona no ramo, na raiz motora, que é a anterior, ventral, do nervo espinal, passa pelo primeiro ramo comunicante, que é o cinza, não faz nada ali. No segundo ramo comunicante, que é branco, por ser mielinizado, aí sim, ele vai para o tronco simpático. Aí abre-se aquela chave, né? Ao passar aqui, ele vai fazer sinapse com o neurônio ganglionar desse gânglio? Não. Ele vai passar
por esse gânglio simpático do tronco simpático, vai ali onde tem os gânglios aórtico-renais, à frente da aorta, das artérias renais, e lá vai estar um gânglio esperando por ele, um gânglio aórtico-renal, por onde ele vai passar, mas também não vai fazer sinapse. Então, esse é um caso esquisito, né? Que o neurônio ganglionar, que é o segundo neurônio da sequência, não está no tronco simpático, também não está naqueles gânglios pré-aórticos, que tem a ver com as vísceras abdominais. Onde é que ele está? Vamos continuar acompanhando o axônio do neurônio inicial, pré-ganglionar. Passou pelo gânglio pré-aórtico ou aórtico-renal, não fez nada de sinapse e entrou na suprarrenal. Então, esse é um neurônio muito longo, né? Ele vai parar dentro da suprarrenal. E lá na suprarrenal, aí sim está o segundo neurônio, o neurônio que seria ganglionar, mas que aí não é ganglionar, porque isso não é um gânglio, né? Está dentro da víscera. E esse neurônio é considerado até uma célula endócrina modificada. Tá? É muito coerente isso. Pensa aqui comigo, gente. Como os neurotransmissores estão sempre dentro dos neurônios, não é? Não é assim? Lá na ponta, no axônio do neurônio, é que tem as vesículas, os botões sinápticos contendo as vesículas com o neurotransmissor, que é lançado no espaço entre o axônio de um neurônio e o dendrito do próximo. Esse espaço que é atravessado pela molécula do neurotransmissor, que, quando se conectar ao dendrito do próximo neurônio, vai desencadear aqui um novo potencial de ação. Não é assim? Então, ninguém acha esquisito quando eu disser o seguinte: olha, quando um estímulo nervoso chegar na extremidade do axônio de um neurônio, ele vai liberar neurotransmissor. Isso não é esquisito, né? Basta que haja uma sinapse com o próximo neurônio. Então, o comportamento aqui é como se fosse acontecer a sinapse com o próximo neurônio. Olha só, né? O primeiro neurônio é longo, passa pelo tronco simpático, passa pelo nervo esplâncnico, lembra? Aquele que vai para dentro do abdômen. Aí vem para os gânglios pré-aórticos, onde eu aprendi, né, que o nervo esplâncnico vai fazer a sinapse com o nervo ganglionar, com o neurônio ganglionar, perdão. Aí eu descubro que ele não fez sinapse nenhuma e fez sinapse com um segundo neurônio especializado. E esse segundo neurônio, quando o estímulo, o potencial de ação percorrê-lo até o que seria a extremidade do seu axônio, ele vai funcionar como se fosse fazer uma nova sinapse, vai liberar os neurotransmissores, que são a adrenalina e noradrenalina. Vai liberar esses neurotransmissores não para fazer uma sinapse com um próximo neurônio, mas vai liberá-los dentro das veias adrenais, tá? Que, infelizmente, são apenas, no final, né, eles vão se reunir, uma grande veia só que sai da glândula suprarrenal direita, uma grande veia só que sai da glândula suprarrenal esquerda. Veias de bom diâmetro, que, portanto, permitem um fluxo bom, um volume grande de sangue circulando por elas, porém, se uma obstruir, aquela glândula inteira está sem fluxo de retorno, né? Sem retorno venoso. Então, o ideal é que houvesse várias veias para cada glândula, não uma só. Tá? Vocês estão ouvindo falar de Covid o tempo todo e sabendo que uma complicação grave de Covid é trombose. Então, mais uma trombose na veia suprarrenal. Perdemos aquela veia. Se não conseguirmos desobstruir rapidamente, o que nem sempre é possível. Tá bem, queridos? Então, nesse terceiro modelo aqui, o neurônio ganglionar não é ganglionar, está dentro, na verdade, da medula da suprarrenal. E qual é o efeito fisiológico produzido, finalmente? É ele liberar os seus neurotransmissores, não para fazer uma próxima sinapse com o terceiro neurônio, mas sim liberá-los dentro dos vasos sanguíneos, na circulação sistêmica, para nós termos, então, o efeito hormonal agora, né, da adrenalina e noradrenalina, causando tudo que ela causa, que é favorável a uma situação de risco de vida, uma situação de reação de fuga ou luta. Tá? Dilatar vasos que precisam ser dilatados, contrair vasos menos importantes. Destinar um fluxo sanguíneo preferencial para cérebro, coração e rins. Dentro do possível, para a musculatura, sobretudo membros inferiores, para permitir sua fuga. Então, são esses fenômenos vasomotores, entre outras coisas aí, né? Incluindo o aumento de performance cardiovascular, que a adrenalina e a noradrenalina vão produzir quando circularem no corpo inteiro, tá? Usando para isso um outro sistema que é o endócrino, né? Não o sistema nervoso. Quer dizer, então,
O sistema nervoso autônomo, especificamente o sistema simpático, né, é uma interface muito clara, né, entre sistema nervoso e sistema endócrino. Tá? Muito bom. Então, vamos lá. Então, agora aqui um esquemão, que não tem nada de complicado, porque vocês já entenderam tudo, mostrando o sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo em cima, tronco encefálico e a medula, esquematicamente. Já sabemos que é de T1 até L2 que partem os neurônios pré-ganglionários, aqueles primeiros neurônios do sistema simpático, aqui em vermelho, e que eles vão por caminhos diferentes, fazer coisas diferentes, 3 tipos de coisa que nós já entendemos, e que vão acabar significando quase sempre ele fazer sinapse num gânglio simpático com o neurônio ganglionar. O neurônio ganglionar vai para o órgão-alvo. Pode ser o olho, para fazer dilatação na pupila, para a gente enxergar melhor. Pode ser ir para glândulas salivares, inibi-las, né? A gente fica com a boca seca quando está nervoso. Pode ser ir em direção ao coração, para estimular o coração. E aqui, fazendo troca de fibras com vários outros neurônios ganglionares que saíram de outros gânglios do tronco simpático. Quando há essa troca, né, de fibras, a gente sempre chama isso de plexos, né, nervosos. Então, aqui é um plexo cardíaco e um plexo pulmonar. Se a gente quiser, pode até chamar de plexo cardiopulmonar. Tá? Aqui para baixo, né, exemplos. De T5 até T9, acompanhe aqui comigo, tá? De T5, o número está acima sempre do segmento da medula aqui nesse esquema, tá? Então, T5 é aqui, tá? Até T9, lembra que está acima até aqui? Normalmente, de T5 a T9 é que se juntam vários neurônios pré-ganglionares e formam um nervo que vai lá para baixo, para o abdômen, para fazer a sinapse desses neurônios pré-ganglionares com os neurônios ganglionares que estão à volta do tronco celíaco, num plexo chamado de celíaco. Esse nervo, então, que resultou da junção de neurônios originários de T5, T6, T7, T8 e T9, 5 segmentos, né, da medula torácica, ele é maior, é chamado por isso de nervo esplâncnico, maior. Mas existe um outro, que é originado de T10 e de T11, 2 raízes aqui, né? E que vão se unir e fazer sinapse num outro gânglio pré-aórtico. Que outro gânglio pré-aórtico é esse? É o gânglio mesentérico superior. E vão dar origem aqui a um plexo mesentérico, que vai em direção ao intestino delgado e grosso. Tá? E bem lá para baixo, envolvendo, olha só o que eu vou dizer, como o nome vai estar baseado no que eu vou dizer, envolvendo os 2 segmentos lombares, os 2 primeiros, né? Segmentos lombares, e muitas vezes o último torácico, se formam aqui alguns outros nervos que não são chamados de esplâncnicos, só poderiam ser, né? Mas acabam tendo um pré-nome que ajuda, eu acho que nesse caso ele contribuiu, chamados de nervos esplâncnicos lombares, só para nos explicar, né, que eles estão vindo daqui, dos 2 segmentos lombares e, na verdade, muitas vezes também do último torácico. Mas o nome nervo esplâncnico lombar é bom para nos mostrar, então, que existe aqui agora um novo conjunto, né, de nervos esplâncnicos, que não é nem o maior, nem o menor, são chamados de lombares, que vão em direção a um outro gânglio pré-aórtico, chamado esse gânglio de mesentérico inferior, porque está à volta da emergência da artéria mesentérica inferior. Então, nesse gânglio pré-aórtico é que vai acontecer a sinapse com o segundo neurônio, chamado de neurônio ganglionar, e que daí vai para os órgãos-alvo, que tem a ver com o gânglio mesentérico inferior, né? Que envolve vísceras pélvicas, incluindo o reto, e não envolve o rim, tá? O rim está aqui representado, mas o grande plexo relacionado à inervação renal não é através do gânglio mesentérico inferior, e sim a partir dos gânglios aórtico-renais, lembram? Tá? Então, muito desses nervos aqui, esplâncnicos lombares, vai fazer sinapse
com o gânglio mesentérico inferior pré-aórtico, tudo bem, mas vai ter muita sinapse também nos gânglios aórtico-renais, para que dali parta o plexo em direção aos rins, para você ter, então, o efeito da inervação simpática tanto nos rins quanto na glândula suprarrenal. Os gânglios que vão ser atravessados aí serão os aórtico-renais, para ir para o rim e para a suprarrenal. Quando esses nervos esplâncnicos lombares atravessarem o gânglio mesentérico inferior, aí vai só em direção ao tubo digestório. Então, gânglios relacionados a rim e suprarrenal são os aórtico-renais. Só isso, tá? Mas essa figura é muito boa, né? E mostra aqui uma coisinha, ó. Aquela história de que o nervo simpático pode pegar carona no nervo espinhal para atuar sobre músculo eretor dos pelos, olha só, glândulas sudoríparas e até interferir na vascularização da pele, fazendo vasoconstricção para economizar sangue, e até aqui, olha, na gordura, induzindo a lipólise para fornecer energia. Na situação de estresse, eu preciso de muita energia. Então, tudo, né, que tiver esse sentido de geração de energia vai ser também colocado em prática, né? Hormônio-glucagon, que degrada glicogênio, lipólise mediada por inervação simpática, tudo isso para nos dar energia adicional. Né? Muito bem, queridos, legal. Agora vamos fazer... Não, fala, Antônio. O senhor pode voltar na imagem, que eu acabei de não confundir aqui? Vai. Tá, obrigado. Esse gânglio do plexo mesentérico superior em relação ao torácico, ele tem o mesmo nome do que o gânglio pré-aórtico? Também pré-aórtico é um conjunto. Todos eles são pré-aórticos. Desculpa, então, eu não fui claro. Há um grupo de gânglios pré-aórticos que são gânglio celíaco, na verdade não, são alguns. Gânglios celíacos, muitas vezes mais de um, gânglios mesentéricos superiores, gânglios mesentéricos inferiores, gânglios aórtico-renais. Esse grupo inteiro são os gânglios pré-aórticos. Tá bom? Mas eles estão tanto na região torácica quanto sacral? Não. Eles estão lá no abdômen. Estão lá no abdômen. Ah, sim. Por que eles estão no abdômen e recebem nervos pré-ganglionares? Estando lá no abdômen, já que eu aprendi que o tronco simpático ele é enorme e tem aquela questão do desdobramento, né, de um primeiro gânglio poder atender, um primeiro neurônio poder atender a vários gânglios, né? Da mesma maneira, tem alguns primeiros neurônios, chamados de pré-ganglionares, que tem aquele trajeto longo para alcançar não o tronco simpático para fazer uma sinapse ali. Passa pelo tronco simpático, mas vai embora em direção ao abdômen. Então, esse evento, né, de passar pelo tronco simpático, não fazer sinapse nos gânglios do tronco simpático e abandonar o tronco simpático indo em direção ao abdômen é que gera esses nervos chamados de esplâncnicos. Então, aqui, ó, mais uma vez para a gente ver, o nervo esplâncnico superior, inferior e os esplâncnicos lombares. Então, o que são esses nervos aqui? São vários neurônios pré-ganglionares que passaram no tronco simpático, não fizeram sinapse e que se juntaram nesses nervos para ir ao encontro dos gânglios onde, de fato, eles vão fazer a sinapse com o neurônio ganglionar. Que gânglios são esses? Os gânglios pré-aórticos, que estão lá no abdômen, na aorta abdominal. Tá, querido? Tá, perfeito. Obrigado, professor. Então, esse desenho aqui é maravilhoso, né? Mas ele dá uma ideia equivocada, né? De que os nervos sobem, né? Isso aqui eu queria que você, na cabeça de você, ficasse com aquela ideia, né? De que saindo aqui, ó, de segmentos torácicos para chegar lá no abdômen, esses nervos esplâncnicos, eles têm que ser oblíquos para baixo, irem em direção ao abdômen. É o que eles fazem. Tá? Qualquer imagem que mostrar isso, eu aproveito e vai ter daqui a pouco. Tá bom, queridos? Muito bom. Vocês têm que entender essa aula para nem ter que estudar depois. Tá? Sinceramente, essa dá. Bom, aí agora vamos fazer a mesma coisa, o mesmo paralelo, né, com os neurônios envolvidos no sistema nervoso parasimpático. Então, onde está o primeiro neurônio? O neurônio chamado de pré-ganglionar. Ou ele está aqui no tronco encefálico, ou está aqui no finzinho da medula, nos segmentos 2, 3 e 4, só da medula sacral. Esse é o lugar, então, do neurônio
ganglionar, que podia ser chamado de primeiro neurônio para ficar mais fácil, né? Aí, esses neurônios não usam tronco simpático, não tem uma relação com o tronco simpático necessária. Eles vão, de alguma maneira, alcançar o gânglio onde está o segundo neurônio. E ali, então, vai haver aquela sinapse esperada entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio ganglionar, que no sistema nervoso parasimpático está bem perto do órgão-alvo, que vai ter que ser estimulado ou inibido por ele. Então, por exemplo, pegando carona, né, no terceiro par craniano, que é um nervo que nós temos para estimular a musculatura estriada esquelética que movimenta o globo ocular. O terceiro par é um deles, o quarto e o sexto são os outros dois nervos cranianos que estimulam esses músculos todos. Pois bem, ele serve de carona, como o nervo espinhal serviu tantas vezes no sistema nervoso simpático, para alcançar o gânglio ciliar, que é o nome do gânglio, que está relacionado com a presença dentro dele do neurônio ganglionar parasimpático, de onde vai sair, então, o axônio para o órgão-alvo. Quem é o órgão-alvo? Musculatura eretora não, é o esfíncter, né, da pupila, e a musculatura que mexe com o cristalino, que faz o cristalino ficar mais esticado e fino ou mais relaxado e gordo. É uma lente biconvexa, o cristalino. Então, se você estica, ele afina, né? Se você relaxa esse músculo, ele se torna mais espesso. Esse músculo que faz isso é o músculo ciliar, que é quem dá nome ao gânglio. Por isso que o gânglio se chama ciliar. Não tem nada a ver com os cílios do olho, não. Embora vá para os olhos, né? Outro exemplo, bobo. Eu vou ficar repetindo coisas aqui que significam o mesmo mecanismo, né? Através de um outro par craniano, que é o nervo facial, que é o nervo motor para todos os músculos cuticulares da face, quando a gente movimenta, quando sorri, quando faz uma careta, o orbicular da boca, né? O elevador da pálpebra, tudo isso aí, né? Musculatura cuticular toda é inervada pelo nervo facial. Por isso que ele tem esse nome, graças a Deus, né? Mas ele serve de carona para que um primeiro neurônio parasimpático, que é o pré-ganglionar, use o nervo facial para passar aqui em dois gânglios. O gânglio submandibular e um outro chamado de pitérigo palatino, que está ali perto do palato, tá? Atrás do palato. Esses gânglios servem para quê? Para eu estimular com o neurônio que está aqui dentro, onde vai acontecer uma sinapse, através do axônio, que é essa seta cinza, né, desse neurônio ganglionar, eu vou estimular glândulas do nariz, quando estiver falando do gânglio pitérigo-palatino, lembra de palato, né? Vou também estimular as glândulas, aí não tem como vocês saberem, eu vou ter que falar, as glândulas lacrimais, passando ou fazendo sinapse, e usando o neurônio ganglionar aqui, dentro do gânglio pitérigo-palatino. Então, ele vai para o nariz, para o palato, para o septo nasal, né, para as conchas nasais, e vai também para as glândulas lacrimais. Tá? Então, a estimulação é essa. E o outro gânglio submandibular, onde esse primeiro neurônio pré-ganglionar vai buscar a sinapse com o neurônio ganglionar. O gânglio submandibular, ele vai para as glândulas salivares. Na verdade, para a glândula submandibular mesmo, tá? Que tem o mesmo nome que ele ainda bem. Tá? Então, o objetivo, o órgão-alvo, é a glândula submandibular. Daqui a pouco vai ter um desenho que nem o anterior, né, mostrando isso. Tá? Outro exemplo bom, o nervo glossofaríngeo, que é o nono par craniano, está aqui, o número 9, né, em romano. Ele serve para outras coisas que não tem nada a ver com isso. Porém, ele é usado como caminho para a chegada a um gânglio chamado de óptico. Óptico tem a ver com o olho. Óptico tem a ver com o ouvido. Então, ele fica aqui, esse gânglio, pertinho do ouvido, escondido por baixo da mandíbula. Tá? Essa sinapse é para atingir a glândula parótida. Então, a estimulação parasimpática da glândula parótida será feita por um neurônio ganglionar, que é o segundo, situado em que gânglio? No gânglio óptico. Tá, e como é que o primeiro neurônio, o pré-ganglionar, chegou aí nesse gânglio óptico? Por que caminho? Usando o nervo craniano
o par craniano de número 9, que é o glosso faríngeo, como carona. É isso. E agora vamos para o 10º par craniano, que é o nervo vago, que é muito longo. Esse nervo vai até mais ou menos, gente, ali o colo descendente, para vocês terem uma ideia como ele é longo, né? Sai do tronco encefálico e vai descendo pelo pescoço, tórax, abdômen. Lá no abdômen ele alcança o tubo digestório até o colo descendente. Muito longo, né? Muito importante. O nervo vago, então, como ele se difunde por uma extensão enorme, né? Pescoço, tórax, abdômen, ele vai fazer sinapse em gânglios que normalmente estão na parede mesmo do órgão-alvo, na parede do estômago, na parede mesmo, na parede do intestino, na parede, enfim, de todas as vísceras, no próprio coração, na proximidade do coração, na proximidade do pulmão. Parede significa muito próximo, tá? Parede mesmo vai para o tubo digestivo, que tem uma parede, né? Muito bem. Então, esses gânglios que têm relação funcional com o nervo vago, que traz muitas fibras parasimpáticas do neurônio pré-ganglionar, esses muitos, né, neurônios pré-ganglionares vão fazer sinapse com um neurônio ganglionar, que é o segundo, que também são muitos, ao longo de uma extensão enorme, que inclui pescoço, tórax, abdômen, e esses gânglios vão estar na proximidade da parede dos órgãos-alvo. Então, vísceras do pescoço, do tórax e muita coisa do abdômen. Só escapa aqui do abdômen, na verdade, o que está lá na pelve. Por quê? Aí agora, de propósito, antecipei para a gente agora vir para aqui, e olhar que também alguma função tem que ter os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático, aqueles que são os primeiros, né? Que partem daqui, da medula sacral, de S2, S3 e S4. Para onde é que eles vão? Eles pegam carona em nervos pélvicos, fazem sinapse com o neurônio ganglionar, onde? Na proximidade das vísceras pélvicas, daí esse termo, né, gânglios intramurais, nem sempre é dentro da parede, mas muito próximo, e muitas vezes dentro mesmo. E aí, dessa sinapse, o axônio do neurônio ganglionar, chamado de axônio pós-ganglionar ou de fibra pós-ganglionar, vai, de fato, executar o estímulo que ele deve executar. Tá? Então, o que eu estou dizendo aí, que eu acabei de me tocar, né? Que eu estou mostrando sem ter dito. Olha o que eu vou falar, gente. Acompanha, ver se não bate, né? Do nervo vago para baixo, ou seja, o nervo vago e o próprio segmento sacral, segundo, terceiro e quarto, né, segmentos da medula sacral, a parte do sistema nervoso parasimpático relacionada a esses dois pontos aí, nervo vago e a parte sacral, faz sinapse em gânglios tão perto das vísceras, eventualmente até dentro das vísceras, que o trajeto, olha o que eu vou dizer agora, são só as palavras mesmo, que o trajeto do axônio, do gânglio, do neurônio ganglionar, o segundo neurônio, vai ser todo dentro já da víscera, porque o gânglio é tão próximo da víscera, ou está dentro dele, que o axônio que vai partir desse gânglio já vai estar dentro da própria víscera. Tá? Isso é verdadeiro. Viu? Então, agora o que a gente conseguiu com a tranquilidade que tem que conseguir, porque o assunto é fácil? Entender o que é sistema nervoso autônomo, saber, né, que ele é um sistema nervoso motor das vísceras, de controle involuntário, portanto, e que para que, então, possa haver homeostasia, eu preciso ter um sistema ativador e um sistema inibidor para cada sistema, aparelho, víscera, em órgão, para que o balanço da atividade entre inibição e ativação gere a homeostasia nessas vísceras. Tá? E as vias anatômicas que fazem isso são essas coisas que eu mostrei. Agora, vou mostrar um esquema assim mais fidedigno, mas que é exatamente isso do sistema nervoso parasimpático, igual aquele do simpático. Então, de novo, encéfalo, tronco encefálico, encéfalo já é tudo isso, né? Perdão. Então, encéfalo e medula espinal. E aí eu vejo, olha, o terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor, é o nome dele, olha, sendo usado pelo neurônio pré-ganglionar para, no gânglio ciliar, fazer a sinapse e ir em direção ao músculo
constrictor da papila, ou esfíncter da papila, não, da pupila, né? E o músculo ciliar, que é aquele que faz a mudança, né, na espessura da lente que nós temos aí, que se chama cristalino. Tá? Aí eu vejo um outro aqui, ó, tudo que eu já falei, tá? Então não tem emoção nenhuma mais que eu vou mostrar agora. O primeiro neurônio, que é o pré-ganglionar, partindo do tronco cefálico, pegando carona no nervo facial, que é o sétimo par craniano, aquele que faz a inervação motora cuticular, né, dos músculos que dão a expressão facial, e aí indo em direção à glândula lacrimal ou indo em direção à glândula submandibular. Perdão, errei aqui o caminho. Ó. Glândula submandibular. Pode acreditar, essa aqui é submandibular, tá, gente? Bem, então quais são os gânglios? Aquele usado para chegar na glândula submandibular se chama submandibular. Aquele para chegar na glândula lacrimal, no nariz, no septo nasal, lembra do que eu falei? É o ptérigo palatino, é o nome do gânglio. Tá? O nome do gânglio de muito respeito ao alvo, né, que vai ser atingido por ele. Tá? E aí depois o nervo vago, que eu já tinha mostrado, olha, se distribuindo não só pelo tórax, como está aqui, né? Isso aqui já é tórax, coração, pulmão, depois abdômen, as vísceras do sistema digestório, isso tudo ele alcança. Mas também coisas aqui no pescoço, tá? Vasos do pescoço, ele também é atuante sobre o pescoço, tá bom? E lá embaixo, olha, aparecendo aqui os neurônios que se iniciam não no tronco encefálico, mas no segundo, terceiro e quarto segmentos torácicos. E esses neurônios dão origem a nervos pélvicos, que são relativamente longos, que vão aqui, ó, trocar fibras uns com os outros e, eventualmente, até fibras com o nervo vago. Tá? Portanto, toda essa região aqui, ó, de troca de fibras, aqui, ó, né? Parece uma teia de aranha, é a região que nós chamamos de plexos, né? Onde há troca de fibras. Então, depois de fazer uma troca de fibras, aqui numa região que é o plexo hipogástrico, ele vai atingir o destino final dele, que são as vísceras pélvicas. Tá? Então, o parasimpático, vamos falar direito, né? De uma maneira bacana, né? A divisão sacral do sistema nervoso parasimpático vai atender preferencialmente a pelve. Por isso está aqui do lado da pelve. Né? O resto todo, a divisão cranial ou encefálica, né? Se quiserem chamar, porque vem do tronco encefálico, vai atender o resto todo. Tá? É uma maneira boa da gente guardar. E aqui estão representados sem nome os plexos. Ó, aqui o plexo cardíaco e pulmonar, aqui o plexo celíaco, plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior e mal representado, na minha opinião, o plexo aórtico renal, que vai aparecer aqui mais destaque, né? Que é o responsável por esse trajeto aqui, até chegar no rim e na suprarrenal, que nem foi contemplada no desenho, né? Porque a gente sabe que também tem participação nisso aí tudo. Muito bem. Então, aqui há agora um esquema fazendo uma comparação deles, através de imagens, um textozinho escrito aí, como se fosse uma revisão, se vocês tivessem anotado, né, enquanto eu estou dando aula. Então, está aqui. Sistema nervoso simpático, tóracolombar. Sistema nervoso parasimpático, tem uma parte encefálica ou craniana e uma parte sacral. Aí tudo que eu já falei, né? Os neurônios pré-ganglionares, no simpático, no sistema nervoso simpático, tendem a ser curtos, os pós-ganglionares tendem a ser mais longos, os órgãos-alvo estão distribuídos por todo o corpo e as respostas fisiológicas resultantes da estimulação por nervos simpáticos, fazendo sinapse em órgãos-alvo, guardam uma coerência com aquilo que é necessário para uma reação de luta ou fuga, ou seja, estresse verdadeiro. Né? Então, o estresse ele faz muito mal para a gente, pessoal, porque o nosso organismo ele não conseguiu fazer um escalonamento de níveis de estresse. Então, quando eu me estressar, ficar com raiva, por exemplo, do meu filho que fez uma bobagem, ou de alguém no trânsito, né, que é muito comum, que fez uma bobagem enorme, toda a resposta a esse estresse vai acontecer como se eu estivesse me estressando porque alguém está tentando me matar, porque eu sou uma gazela e tem uma leoa correndo atrás de mim para me caçar. E essa reação para a sobrevivência ela é muito intensa, é uma tempestade, é avassaladora.
A gente não pode ficar tendo isso toda hora porque se estressa com aborrecimentos. A gente tem que dar um jeito de reduzir o número de eventos estressogênicos que geram estresse, porque senão toda essa sequência do lado ali do sistema nervoso simpático vai acontecer, fora outras respostas do sistema endócrino, que vão passar, vocês entenderam muito bem, né, pela medula da suprarrenal. Então, parece muito, né, com uma resposta simpática neural, uma resposta simpática humoral, né, ou endocrinológica. E já o sistema nervoso parasimpático, ele tem uma série de características que a gente já entendeu, né? O neurônio pré-ganglionar tende a ser mais longo. Por quê? Porque o neurônio ganglionar está perto da víscera-alvo, porque ele não precisa de ser uma resposta difusa, rápida, intensa, como a do sistema nervoso simpático. Então, vai ser mais localizado, se já está ali perto, vai atingir uma parte mais localizada, mais circunscrita do órgão-alvo, né? E nos dois sistemas, a sinapse entre primeiro neurônio e segundo, usando o termo certo, entre neurônio pré e pós-ganglionar, é através do neurotransmissor acetilcolina. A segunda sinapse, lá com o órgão-alvo, é que muda. No sistema nervoso simpático, o neurotransmissor é adrenalina e noradrenalina. No sistema nervoso parasimpático, de novo, é acetilcolina. E as respostas fisiológicas, os efeitos fisiológicos vão resultar no órgão-alvo produzir estimulação por uma sinapse de um nervo parasimpático são coerentes com uma situação de alimentação e repouso. Tá? Então, significa dizer a ativação do sistema digestório e reduzir a atividade no aparelho locomotor, respiratório e circulatório. Né? E até nos rins, que em situação de estresse, os rins são induzidos a poupar líquido, né? A produzir menos urina. Então, o estímulo simpático em relação aos rins permite, vamos dizer assim, né? Deixa os rins livres para produzir uma urina mais diluída, já que não há nenhuma situação aí de estresse que preveja que, eventualmente, eu venha ter uma hemorragia, por exemplo, né? E tenha que economizar líquido para recompor a volemia. Tá bem, queridos? Então, embora esteja em inglês, tem muito texto aqui para ajudar vocês. Tá? Eu achei muito legal esse material, que eu nem sabia que eu tinha. Então, aqui, olha, uma imagem que eu não vou dizer nada de novo, mas só para vocês terem a noção assim, do conjunto, tudo misturado, né? Como é que é? Então, toda vez que a gente vira aqui, ó, essas fibras se misturando, a gente vai estar vendo plexos. Olha como é a verdade dos fatos aqui, ó. Cheio de plexos, né? De lado também, ó, em perfil também, um monte de plexos, né? E aí esses plexos estão mencionados aqui, e a figura tem, por escrito, né, indicação dos elementos que compõem a divisão sacral e a divisão craniana do sistema nervoso parasimpático, além de mostrar o próprio tronco simpático, né, e aqueles nervos esplâncnicos. Então, acho essa figura legal assim, para fazer um conjunto. Então, o que a gente vai perceber? Né, que aqui na altura do coração ó, haverá um plexo cardíaco que vai conter nervos simpáticos e parasimpáticos. A atividade vai acontecer no nervo simpático ou no parasimpático, conforme a necessidade. Mas esse conjunto de nervos aqui envolve nervos simpáticos e parasimpáticos, para ter certeza disso. Né? Outro plexo comum, o plexo esofágico, né, para controlar a motilidade do esôfago. O plexo pulmonar, para ajudar no controle, né, da ventilação. Com situações de risco, ventilar mais. Né? Situações de repouso, posso ventilar menos. Preciso fazer menos hematose. Né? Aí vamos descendo aqui, para não pular nenhum. Por exemplo, vamos ultrapassar o diafragma, junto com os nervos esplâncnicos. Olha aqui, eu quero mostrar de novo o nervo esplâncnico maior. Olha só, T5, T6, T7, T8, T9, dando origem ao nervo esplâncnico maior. Vai lá atrás dos gânglios celíacos, né? E forma um plexo aí, novamente, com troca de fibras, envolvendo as fibras simpáticas, tem relação direta com o gânglio celíaco, e parasimpáticas, que estão passando por aí também, né? Vindas lá através do nervo vago. Tá? Tudo que eu estou falando de sistema nervoso simpático até agora está chegando aí onde eu estou mostrando, através do nervo vago, que é aquele longo, enorme, né? Aí depois, abaixo do tronco celíaco, do gânglio celíaco, que está perto do tronco celíaco, tem um mesentérico superior, onde existe um plexo mesentérico superior relacionado aqui ao intestino delgado e parte do intestino grosso também.
Tá? Idem para o plexo mesentérico inferior, que tem mais a ver com o lado esquerdo do intestino grosso, mas tem. Tá? Aí, novamente, isso está me irritando já, né? Porque isso é uma falha que está se repetindo sistematicamente. Não há nenhuma menção ao plexo aórtico renal, que fica onde, exatamente no nível em que a aorta emite para o lado as duas artérias renais. Então, ali tem gânglios simpáticos sobre a aorta e sobre as artérias renais a cada lado. Daí, esses gânglios serem chamados de aórtico-renais, e o plexo que resulta deles trocando fibras entre si, e do nervo vago passando por ali, também contribuindo com neurônios parasimpáticos, isso gera, então, o chamado plexo aórtico-renal. Novamente, tem componentes simpáticos e parasimpáticos. Tá? Aí a gente vai descendo, aqui em direção à pelve, e lá na pelve a gente vai ter nervos esplâncnicos menores, olha só, descendo aqui e parando mais ou menos ali na altura do colo descendente, colo sigmoide. Aí sobrou o reto, né? De onde virá a inervação parasimpática do reto? 2 ramos sacrais, do segundo, terceiro e quarto segmentos sacrais, lembram? S2, S3, S4. Então, a inervação parasimpática daqui, da pelve, vem da divisão sacral, do sistema nervoso parasimpático. Tá? E a inervação simpática vem de onde? Então, o nervo vago já acabou, né? Agora eu estou usando os nervos sacrais. O nervo vago já acabou. E de onde vem a inervação simpática? Vem do nervo esplâncnico menor, que é esse aqui, formado... esplâncnico menor, não, desculpa. Dos nervos esplâncnicos lombares, aqueles mais baixos. Lembra que eu falei que tem a ver com L1 e L2? Os últimos 2 segmentos da medula, né, que participam do tronco simpático, do sistema simpático. E ainda T12, muitas vezes, né, que é o último torácico, que acaba participando da formação desse último grupo de nervos que desce, que são os nervos esplâncnicos lombares. Né? Então, eles vêm descendo, vão atender ali aos rins, né? No plexo aórtico renal, esses nervos vão chegar para fazer sinapse, mas parte vai descer, continuar descendo, e vai chegar à pelve. Então, a inervação simpática da pelve não vem daqui de perto, como a sacral que veio, como a parasimpática que veio de S2, S3, S4. Não. A inervação simpática vem de cima. Vem de onde? Dos nervos esplâncnicos. Do esplâncnico maior? Não. O maior é o mais alto. Tem a ver com o gânglio celíaco? Não. Do nervo esplâncnico menor? Não. Ele tem a ver com gânglio mesentérico inferior, ali perto da artéria mesentérica inferior. Então, quem sobrou? Os nervos esplâncnicos lombares, aqueles mais baixos, que têm a ver com T12, L1, L2. Esses nervos esplâncnicos lombares é que, além de atender o plexo aórtico renal, para levar a inervação simpática para o plexo aórtico renal, vão descer mais e vão trazer a inervação simpática que vai atender os órgãos pélvicos. Tá, queridos? E talvez até tenha acabado. Aí uma coisa muito badalada, falam tanto nisso que eu vou botar essa imagem aqui, só para vocês verem, que na parede do sistema digestório há várias camadas de inervação. Tá? Eles apresentam, muitas vezes, 2 só, né? O plexo submucoso e o plexo bioentérico, e aí, às vezes, acrescentam plexo submucoso mais externo e mais interno. Né? Os nomes de gente aqui ainda valem muito. Né? O MAST, né? Esse mais interno, esse aqui, que é submucoso ainda, mas mais superficial, tem um nome esquisito, né? De Shabadash, deve ser o sujeito que, evidentemente, escreveu, cuja origem eu não sei, né? De onde ele é, cuja nacionalidade eu desconheço. Né? E aqui o plexo de Auerbach está entre as 2 camadas de músculo, a longitudinal externa e a circular interna. Decorar esses nomes é absolutamente irrelevante, até porque isso é uma mentira, na verdade são 7 plexos. O que é importante saber é que a condução peristáltica, né, que é ativada pelos nervos parasimpáticos, inibida pelos nervos simpáticos, ela envolve atividade elétrica em todos esses plexos aí que vocês estão vendo, para produzir o efeito que é necessário para o bolo alimentar progredir, que é o seguinte, olha como é simples, né? O bolo alimentar chegou num ponto do sistema digestório, ali ele dilata o sistema digestório. O que tem que acontecer? O ponto acima tem que se contrair e o abaixo tem que relaxar. Quando o acima se contrair e o abaixo relaxar, o bolo alimentar
vai descer. E é assim que funciona a peristalse, tá? Isso que é simplíssimo, né? Para a gente, homem, então, que vai ao banheiro todo dia, né? Resulta da coordenação perfeita de 7 camadas de plexos dentro do tubo digestório e que se estendem ao longo de todo o tubo digestório, do esôfago até o reto. Então, é neurônio à beça, por isso que agora está na moda dizer que existe o sistema nervoso digestório ou entérico, né? Isso está na moda agora. É por isso, é porque é muito neurônio mesmo, que é o tubo digestivo inteiro, do esôfago para baixo, e são 7 camadas, né? 7 plexos. Não 2 nem 3, como os livros mostram. E aqui agora a última coisa que eu queria mostrar, que tem a ver com medicina, né? Que eu acho interessante, aberta isso, e que vocês vão entender muito facilmente por causa dos caminhos que a gente discutiu. Agora eu vou pegar o coração e vou falar de uma inervação sensitiva, tá? Que não tem, então, nada a ver com o sistema nervoso autônomo, que é motor para vísceras, não é sensitivo. Então, houve aqui uma isquemia, qualquer coisa, né? O coração sofreu, você vai sentir aquela precordialgia. Essa informação é levada, olha que interessante, né? Para a medula espinhal, novamente, né? É de se esperar, né? Pegando carona no nervo espinhal, por onde? Pela região dele que tem a ver com nervação sensitiva, que é a raiz dorsal, onde existe o gânglio espinhal sensitivo, ali atrás. Quando, então, essa informação ganhar a medula espinhal, pode advir desse estímulo, essa informação, né? Houve isquemia miocárdica, né? Está vendo lesão no miocárdio. Pode advir disso uma reação, ou uma resposta motora, perdão, que volte pelo nervo espinhal, o mesmo que serviu, né? Para trazer a informação sensitiva, passe aqui, como a gente viu tantas vezes, por um gânglio do tronco simpático, ali haja uma sinapse, se inicia o neurônio chamado ganglionar, né, cujo axônio sai do gânglio simpático, e esse neurônio motor simpático vai produzir aqui uma resposta simpática na pele que não tem nenhuma coerência com o estímulo. O estímulo foi cardíaco. Haver uma resposta útil para o coração seria cabível, né? Agora, haver uma resposta que vai lá para a pele é simplesmente circunstancial. É um escape, é uma falha. Então, o nervo cuja raiz dorsal, que é sensitiva, serviu para trazer para a medula a informação de que o coração não está bem, está sofrendo algum estímulo, gera uma resposta aqui na coluna lateral, que você já sabe onde fica o neurônio pré-ganglionar, o sistema nervoso simpático, e aí acontece o que você já sabe, usando o ramo comunicante branco, ele vai fazer a sinapse com um neurônio dentro do gânglio do tronco simpático, esse neurônio é chamado de ganglionar, e vai sair através do outro ramo comunicante, que é o cinzento, que aqui a ordem não está certa, né? E vai em direção ao nervo espinhal outra vez e vai causar uma resposta aqui, simpática, autonômica, que não tem nada a ver com o estímulo que ocorreu antes. Então, aí aqui eu vou ter aquelas coisas que a inervação simpática causa: ereção de pelos, sudorese, vasoconstricção dos vasos da pele, palidez localizada, né? E talvez um certo grau de lipólise para a produção de energia, uma suposta necessidade que foi, na verdade, um equívoco, uma resposta equivocada. Tá? Esse é um reflexo víscero-cutâneo, em que o estímulo visceral causa uma reação cutânea ou parietal, enfim, mas uma reação, lembra sempre, autonômica, né? Passando pelo tronco simpático, autonômica. Tá bem, queridos? E aí há uma relação que vocês não vão decorar, que lembra um pouco os dermátomos, né? Mas seria assim um detalhamento específico de qual área da pele está sujeita a esse tipo de resposta paradoxal, autonômica, inútil, né? Então, essa é a área de pele, tela subcutânea, parede do tórax, onde pode haver uma reação dessas, eu estou chamando de paradoxal, que é resultado desse reflexo, quando o coração for a víscera que está desencadeando os estímulos sensitivos, informando que algo está errado. O esôfago é aqui, o lugar que incomoda. O diafragma é aqui atrás, muitas vezes lá atrás, inclusive, né, entre as escápulas. Tá? O estômago tende a doer aqui. E assim por diante. Vesícula biliar, desse lado. Não é doer.
Expressei mal, não tem nada a ver com doer. Causar reações motoras autonômicas sem nenhum sentido na pele, tela subcutânea, eventualmente até musculatura da parede. Tá? Por esse reflexo que é funcionalmente equivocado, que não serve para nada. Né? Então, se o estômago doer, não serve para nada. Eu ter sudorese, arrepiar meus pelos, palidez, vasoconstricção e lipólise nessa faixa aqui, ó, da pele. Isso não serve para nada. Então, uma resposta autonômica inútil, tá? Essas zonas, então, onde essas respostas autonômicas simpáticas, né, vão acontecer de forma que não vai contribuir para nada, para resolver um problema que, eventualmente, sério, uma víscera esteja enfrentando, foram descritas pelo RED, são as chamadas zonas de RED. Então, se um dia vocês forem estudar, zona de RED é isso. Tá bom, queridos? Então, vamos fazer uma pausinha. Vocês querem tomar uma água, fazer um xixi para a gente falar de vascularização? Deixa eu ver o que ela são. 13h23. Deixa eu fechar isso aqui, então. Professor, Oi, meu amor. Vou interromper a gravação, concordam? tudo bem. Fala, meu amor. Vai, desculpa, fala. Eu só te faço uma pergunta. O senhor já comentou